Então, vamos dar início, pessoal? Já deu uns minutinhos de tolerância, né? Então, vamos respeitar quem chegou no horário. Então, uma boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a tela. Acho que é mais fácil a tela total. Só me confirme alguém, por favor, se vocês estão vendo e ouvindo a tela da aula 3. Sim, professor. Muito obrigado, pessoal. Então, vamos lá. Hoje eu corri bastante pela manhã, imagino que vocês também, né? Então, hoje nós vamos dar início, então, à aula 3. A aula passada eu acho que foi um pouquinho pesada, né? A gente entrou um pouquinho em detalhes técnicos. E a aula de hoje talvez seja um pouquinho também, né? Um pouquinho técnica, né? Mas aí as próximas 3 já serão mais tranquilas, né? Então, aula 3, nós vamos focar aqui aspectos de valor do dinheiro no tempo e análise de retorno de investimento. Então, são as ferramentas de matemática financeira que serão úteis, né, para vocês analisarem um projeto, né, mesmo que academicamente, um projeto fictício, mas na prática vocês vão saber, né? É claro, quem não tem muita experiência com essas ferramentas, pelo menos vai saber que existe e sabe onde procurar, e eu tenho certeza que no dia a dia se especializa rapidinho, né? Na aula passada, nós deixamos essa parte para comentar, né? Então, antes de entrar na parte de cálculos financeiros, vamos falar um pouquinho sobre relato integrado, tá? Então, o que é o relato integrado? Essa aqui é o livro básico que eu fiz aí para cursos igual a esse de vocês, né? Então, ele tem a parte financeira e tem a parte de sustentabilidade. Então, o que é o relato integrado? A primeira reunião que houve no Brasil foi em 2010, né? Nós reunimos, o Brasil estava adotando as normas internacionais de contabilidade, e tinham muitos movimentos de sustentabilidade. E eles queriam saber se tinha algum movimento com a intenção de juntar os relatórios, né? Que é para que as empresas reportassem não só informações financeiras, mas também sociais, ambientais, de governança, que é o ESG, que essa sigla virou moda, né? Então, não é uma novidade nos últimos 10 anos, pelo menos, mas agora virou moda. Então, o relato integrado, ele tem um framework, ele tem um documento, né? Então, em 2010, o nosso núcleo de pesquisa da USP, ele participou, foi convidado pelo grupo do Príncipe de Gales, né? Vocês viram um vídeo na aula passada, né? E ele tinha aquele grupo, A4S, Accounting for Sustainability, dizendo que a linguagem financeira, de negócio, políticas públicas relacionada ao meio financeiro, queria ajudar a alavancar, né, as obras necessárias para tornar o mundo mais sustentável. Então, de 2010 a 2013, foi composto um grupo de 40 pessoas, tinham 2 brasileiros, um deles era o professor Nelson Carvalho, lá do nosso núcleo, né? O Roberto Pedotti, da Natura, também participava, e eles participaram durante reuniões nesses 3 anos, a cada 4 meses, e elaboraram esse framework, né? É um documento, uma estrutura básica, né? E o que diz esse documento? Então, tem os conceitos fundamentais, acho que vocês já estudaram em outras ocasiões, né? Processo de geração de valor, 6 capitais, novo modelo de negócio, né? 6 princípios básicos, então isso não é novidade, isso vocês usam no dia a dia, né? Foco estratégico, orientação para o futuro, conectividade da informação, partes interessadas, materialidade, concisão, confiabilidade, completude, coerência e comparabilidade. Ou seja, tudo aquilo que é ideal, que a gente sempre aprendeu já há década, né? E 8 elementos de conteúdo, né? Visão geral e ambiente externo, governança, modelo de negócio, riscos e oportunidade, estratégia de recursos, desempenho, perspectivas e bases de preparação.
Ou seja, eles colocaram num documento só tudo aquilo que seria ideal constar no relato corporativo. Tá? O que são os 6 capitais? Vocês já conhecem, né? A gente já comentou, o Tribunal de Contas da União adotou como forma de prestação de contas, né? No começo o pessoal estranhou um pouquinho, né? Mas hoje eles estão preferindo o formato do relato integrado. Então, você pega, por exemplo, o relato, o formulário de referência do Banco Itaú, quase 500 páginas, 480. O relato integrado 40. Então, ou seja, você já vai direto ao ponto, né? Tentar. O ideal é que eles fizerem de 480 para 40 páginas, tem empresa aí que consegue fazer numa página só. Então, tem o capital financeiro, que é o tradicional, o capital manufaturado ou produtivo, intelectual, o capital social de relacionamento, o capital humano e o capital natural. Ou seja, nada disso é novidade, mas o que tinha no relatório de administração da empresa? É basicamente financeiro e algumas outras informações pequenas, né? Então, as empresas estão sendo convidadas a relatar o desempenho da empresa nessas 6 dimensões. Então, a gente deu um exemplo, por exemplo, aqui, ó, o capital humano da Petrobras. Na sexta-feira vai para casa e na segunda-feira volta, né? Na mesma Petrobras, uma plataforma de petróleo tem só não apenas capital manufaturado, né? Ferro, chapa, mas tem um pouco de capital intelectual ali também. Eles gastaram, sei lá, 100 milhões na plataforma, mas ela vale 1 bilhão, porque tem a tecnologia, né? O manufaturado está parcialmente registrado na contabilidade, mas esse goodwill intelectual não estava. Então, o relato integrado convida. Você pega, por exemplo, uma empresa de auditoria, de consultoria, das 4 maiores, né, as Big Four. Quem é o capital humano? São as pessoas. Quem é o capital intelectual? São as próprias pessoas. Então, tem ali um diretor de umas Big Four que, se ele morrer, ou se ele for concorrente, ou se ele sair, quebra a empresa, ele leva a carteira de clientes. Tá? E assim sucessivamente. Então, nada mais é do que olhar a empresa e o ambiente interno e externo de uma forma bastante abrangente. Bom? O modelo de negócio, então, nós já mostramos isso rapidamente. Então, aqui do lado esquerdo, entra, o processo, né? Entra os recursos, matéria-prima, só que não somente sobre a forma de manufaturado, estoque, por exemplo, né? Mas entra todos os capitais aqui, tá bom? Você pega a agricultura, agricultura tem adubos, fertilizantes, mas tem sol, tem chuva, você tem água, né? Tem empresas que têm lá um acesso fácil de locomoção, mobilidade, né? Então, tudo isso são recursos que o balanço tradicional não relatava. Aí processa, né? E quando entrega um produto e serviço, não está entregando só a manufatura, você está entregando também outros capitais em maior ou menor intensidade. Então, o relatório integrado não é uma novidade, mas, digamos assim, você vai olhar o todo, né, de uma forma mais abrangente e holística. Tá? Quais são os elementos de conteúdo? Então, aqui não vou ficar discutindo um por um, né? Mas, por exemplo, no primeiro, visão geral, então, o que a organização faz, como estrutura, qual o modelo de negócio, quais são os riscos e oportunidades. Então, você vê que é bem uma visão estratégica, né? Para onde a organização deseja ir, até que ponto já alcançou, quais os desafios, né? As bases para preparação. Então, ou seja, é o que tem de melhor em governança, né? em corporativa. Tá? Agora, a principal característica, a primeira característica de um relato integrado, por isso que eu fiz o convite para que vocês apresentassem o trabalho final de vocês no formato, ele tem que ser simples, conciso e objetivo, se possível, numa página só, tá bom? Agora, como que a gente vai colocar numa página só, se tem muitas informações? Essa foi a grande dificuldade de quem começou a fazer o relato integrado, né? E o segredo, tem até uma pergunta do quiz, né? O segredo é a matriz de materialidade. Tá? Então, se você perguntar para um diretor o que é mais relevante numa empresa, ele vai falar aos olhos dele. Tá? Então, aqui, o ideal é fazer essa matriz, aqui é um modelinho, tá?
Aqui embaixo eu coloquei diretoria, mas digamos assim, são as pessoas envolvidas na elaboração do relato. Tá? E aqui no eixo Y, você vai pegar as opiniões dos diversos stakeholders, né? Desde funcionários, fornecedores, sei lá, concorrente, governo, ao meio ambiente, população, sociedade civil, todo mundo aqui envolvido naquele projeto. Né? E aí você tem aqui menos, aqui mais, aqui menos, aqui mais, e tem o quadrante aqui, que é o mais mais. Né? Então, aí você identifica o que é mais mais, aqui o ideal é fazer entrevista, questionário, né? Esse aqui é um exemplo de um clube que eu participo aqui em Jundiaí, né? Nós elaboramos. Então, você vê aqui, ó, academia, todo mundo hoje frequenta academia, né? Áreas de lazer, né? Esporte, né? Que sempre foi a prioridade. Ó, eventos sociais que no passado era número um, está caindo, né? Piscinas também, né? Então, e aí o que nós fazemos? Aqui, coincidentemente, a gente identificou esses 3 pontos, né? Que era o que eles estavam estudando. Mas aí você descobre o que é relevante e qual que é a orientação. É relevante para que dê continuidade no negócio, que agregue valor, gere riqueza, né? Então, é a matriz de materialidade. E aqui é um exemplo desse relato integrado do Clube Jundiaiense, bem parecido com aquele que eu propus para vocês fazerem de cada região, né? Então, aqui no meio, vocês colocam o propósito. Então, qual é o propósito daquele projeto, né? Aqui no caso do clube. Cada um dos capitais, e aí você coloca os principais pontos de cada capital e os desafios, né? Aqui a gente avaliou na matriz materialidade, o que precisa fazer em cada um deles, tá bom? Então, aqui foi no caso deles. Tá? Então, pessoal, agora nós vamos começar, então, a aula número 3. Então, só me confirme, alguém aí fala que está ouvindo, só para eu acordar aqui também. Boa tarde, professor, tudo certo? Estamos ouvindo. Obrigado. Alto e bom som, professor. Obrigado. Tá. E eu sei que é duro para vocês ficarem ouvindo aí também, né? Olá, professor. Então, vamos começar. Os engenheiros vão gostar dessa aula aqui, né? Os advogados vão odiar, né? Mas não é a aula de matemática financeira. Então, aqui, ó, aspectos de valor de dinheiro no tempo e análises de investimento. Nós vamos começar com um teste inicial, tá bom? E ver um pouquinho aqui, ó, quais são os principais sistemas de amortização. É bom entender um pouco disso, né? Porque é útil para o projeto, o diagrama de fluxo de caixa, acho que eu vi outros professores comentando, né? A árvore de decisão é uma forma de você aprimorar os valores, né? Se você fez um levantamento, não sabe exatamente quanto vai ganhar, quanto vai gastar, quanto vai ter de receita, né? Quais são as chances de acontecer ou não. Então, aqui você faz uma espinha de peixe, né? E coloca os graus de probabilidade e chega no valor esperado. Tá? Então, você refina o fluxo de caixa, é melhor do que chutar, né? Ou fazer uma média dos levantamentos. Depois a gente vai ver a análise de viabilidade econômica, e aí conciliar, talvez essa parte mais importante, com a aula passada, com as medidas contábeis. Tá bom? Então, nós vamos interromper aqui, ó. Vocês podem clicar aqui, eu vou colocar no chat também. É parecido com o quiz, tem um exercício com 10 questões. Todo mundo, nós vamos interromper aqui, vocês vão para lá e vão fazer esse teste, tá bom? Não é para resolver todas as questões. Se você sabe, responde. Se não sabe, chuta aí alguma resposta. Então, não é para querer responder. Aquilo que eu sei, eu respondo. O que eu não sei, eu chuto aí alguma coisa. Então, mãos à obra, pessoal. Eu vou desinterromper aqui. Professor, o senhor coloca, por gentileza, esse link no chat, Coloco. por favor? Coloco. Já vou pôr aqui. Deixa eu aqui. Vou pôr no chat, é mais fácil, né? Quem não entrar pelo chat, é só entrar na plataforma lá também. Então, vocês vão... vou clicar aqui. Vamos ver como que funciona. Lá no teste,
Aparece assim, teste inicial, aula 3. Professor, não está dando autorização para eu entrar aqui. Professor, Sério? aparentemente é aquela mesma da primeira aula, em que você pode ter restringido o acesso aos alunos da USP. Lembra que o Rodrigo te falou Lembro. isso aquele dia? É aquilo. Eu É a vou mesma olhar. mensagem. Eu vou olhar de novo aqui, vamos ver. Enquanto isso, o Rodrigo está me quebrando a cabeça aí para me ajudar. Vamos ver aqui. É a mesma mensagem daquele dia. Respostas. Ah, tá aqui, ó. Já tá, tem razão, obrigado. Restringir o usuário. Então, já tirei aqui. Vamos ver se agora vocês conseguem. Agora foi, professor. Agora sim, professor. Oh, obrigado. A gente aprende. Até o final do curso, aí a gente aprende. Eu, na USP, ainda usava, às vezes, giz colorido. Então, vamos à obra. Eu vou dar aí uns 10, 15 minutinhos no máximo. São 10 questões, né? Então, pelo menos 10 minutos. E... Então, vocês vejam com calma, vê se sabe. A Ana está travado, né? Eu vou entrar de novo lá. Mas eu acabei de... Ó, já tem 2 respostas lá. É para dar. Vamos ver. O pessoal tá... A Karina ainda não conseguiu? Marina também.
Mais um pouquinho de 5 minutos, um pouquinho mais. Ó, já tem bastante gente que já enviou. Lembrando que pode editar o questionário, né? Professor, eu consegui acessar os dois primeiros quiz, da aula 1 e 2, mas esse específico da aula 3 eu não consegui, não. Olha, tinha aquele mesmo problema, eu já acessei Pois é, e... continua tentando. Eu vou dar uma olhada lá, de novo, tudo bem. mas já alguns colegas já entregaram. Vou tentar. Beleza. Pessoal que está no trabalho, só lembrando que o Google Classroom ele tem uns problemas de firewall, tá? Provavelmente seu firewall não vai deixar você mexer nele se você estiver no trabalho. Tá certo. Não, eu estou no laptop, estou em casa e Olha. ele não está deixando entrar no quiz da aula 3, né? No quiz da aula 1 e no quiz da aula Não, 2. não é o quiz, é o teste inicial. Ah, perdão. Mas obrigado, que eu vou até olhar já lá o quiz para ver se está com o mesmo erro. Eu vou olhar lá. É isso, Ana Karina. Eu sugiro que você faça depois no computador em casa, que eu acho que ele vai abrir, porque eu já notei, até na frequência, tem colegas que não conseguem acessar dos locais de trabalho, por isso que eu deixo ela aberta, porque ele faz a frequência em casa. Os ministérios, infelizmente, não deixam acessar o Google Classroom. Tá certo. Olha, o 3 também estava travado. Obrigado aí. Eu já corrigi o quiz 3 também.
Nós já tivemos metade da turma já mandou. Mais uns minutinhos. Aí nós temos 10 pessoas. Mais uns 3 minutinhos aí, pessoal. Mais uns 3 minutinhos aí. Vamos passar da metade. Então, 11 pessoas. Pessoal, vocês precisam de mais uns minutinhos ou podemos encerrar daqui 1 minuto? Então, daqui 1 minuto a gente encerra? Ah, tá. Opa, já 14 pessoas responderam. Nossa, tem uma nota maravilhosa aqui, acima da média.
Então, vamos... Então, pessoal, vocês podem encerrar, né? Quem não terminou todas, envia, né? Assinar aí de alguma forma, né? E lembrando que esses testes é mais para uma autoavaliação e vocês podem depois resolver, né? É mais para avaliar em que nível cada um está em relação a cálculos financeiros básicos. Dezesseis pessoas. Ok? Então, vamos voltar aqui, pessoal? Eu vou compartilhar novamente a tela. Então, quem quiser depois resolver depois ou continuar, fica à vontade, né? Mas podemos dar continuidade aqui? Podemos, né? Então, esse teste inicial, eu sempre faço assim, se fosse um curso só de cálculo financeiro, a gente começaria com esse exercício e aí foca, né? Então, porque cálculos financeiros é assim, quando a gente pega pessoas maduras, ou conhece muito ou não conhece quase nada, né? E cálculos financeiros é assim, você tem que estar praticando. Eu lembro dos primeiros MBAs em finanças na USP, isso na década de 90, né? Olha, nem existia MBA na USP ainda, né? O pessoal da FPCAF foi para fora, pegou um curso lá nos Estados Unidos, trouxe para cá e adaptou. A primeira turma não tinha aula de matemática financeira, era pré-requisito. Só que quando chegou em gestão financeira, o pessoal não sabia fazer conta. Tinha HP, né, mas não sabia fazer conta. E mesmo quem trabalhava em banco, por exemplo, era bom naquilo que faz todo dia. Mudou um pouquinho, não está acostumado. Então, matemática ainda tem o ranço, né, em pessoas aí da nossa idade. Então, pessoal, só para a gente brincar um pouquinho, testar aqui se está funcionando, essas palavras em nuvens, né? Coloquem o QR Code aí e responda qual foi sua nota no teste inicial, né? Teste inicial de hoje, naturalmente. De hoje. Então, olha lá, então já tem aqui, só para a gente, 2 pessoas. Vamos ver se bate com... Olha, esse 7, 8 aqui é maravilha, né? Eu tirei 10, mas porque preparei, né? E eu preparei a questão, eu checo, né? Então, a minha não conta. Mas você viu que a maioria aqui, 5 a 6. Olha, vocês, 7. A média desse teste, pessoal, é 3 e 4, por incrível que vocês pensem, né? E mesmo em cursos, né, específico dessa área, né? Olha, bateu, você viu? Aí, ó, a média tem sido isso, porque tem questões básicas, porque tem gente que chega na hora, esquece como faz uma conversão de porcentagem, uma raiz cúbica. Falou, pô, mas a minha calculadora só tem raiz quadrada, né? Esquece que raiz cúbica é uma potência para elevar a 1/3. Raiz quinta, elevar 1/5. Então, isso aí a gente aprendeu há muito tempo e não lembra mais, né? Hoje faz tudo com computador, com máquina, né? Então, aí, 12 pessoas já deu para ter um resultado. Eu vou até guardar aqui, né? Mas bateu, é gozado, né? Isso aqui, deu aqui. Essa é realmente a média aqui. E
Mas, professor, mesmo nas suas turmas que são específicas lá da USP, dá esse resultado, porque aqui nós somos de diversas áreas, entendeu? Não da área específica de contábeis e essas coisas. A média tem sido em torno de 3, 4. Claro que nunca ninguém tirou 10 nessa prova. Às vezes é distração, por exemplo, vírgula, decimal, porcentagem, às vezes é pura distração, né? As últimas 2 questões, não sei se alguém acertou, mas é muito difícil, mesmo pessoas que dão aula, que trabalham, que estudam isso, né? Então, vamos dar continuidade. Então, esse exercício era mais para vocês fazerem uma autoavaliação, né? A gente não vai aqui corrigir uma por uma, que não é o objetivo não é fazer um curso de matemática financeira, né? Mas, assim, alguém tem alguma pergunta sobre algumas das questões que não dê para segurar depois, assim, que tenha muita curiosidade? Eu vi que começa aqui desde as mais básicas e vai até essa última aqui, por exemplo, nunca ninguém acertou. Chegou perto, mas nunca ninguém acertou. A 9, quem trabalha com isso, com fluxos de caixa, né? Acerta. A 8 é já quem tem bom entendimento de matemática financeira, não precisa nem de calculadora, ele já pega potências e raízes e resolve quase tudo, né? As questões 6, 7 e 8, elas eram mais cabeludas, né? São. E a 4 também. Então, a 7, você tem que entender bem as fórmulas da tabela Price, né? Eu vou mostrar a fórmula no próximo slide. Aqui já são mais... porque você entra em formulações que não tem dedução algébrica. Então, você entende até o raciocínio, mas aí você cai num polinômio de enésima grandeza e não tem solução matemática. Como que a calculadora faz? Ou Excel? Ele monta uma equação e fica chutando valores até os dois lados igualar, né? Mas não tem dedução algébrica, né? Uma vez eu dei para um mestre em matemática lá do ITA, ele resolveu, mas ele calculou tangente, não sei o que. Isso que você está fazendo é um método de aproximação, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta depois, né? Mas o objetivo aqui não é explicar aqui, tá? Então, como eu comentei, as principais fórmulas. Tá vendo essa que está em negrito aqui, mais acentuada? Juros compostos. Na verdade, essa é a única fórmula que existe de matemática financeira. Então, aqui não vamos deduzir nada, né? Então, FV é valor futuro, né? Future value, valor futuro. O PV é o valor presente, né? 1 mais I, quando se fala juros compostos, juro composto é um método que é verdadeiro e trabalha com o valor de dinheiro no tempo de forma correta. O juros simples, não sei por que inventaram, foi para simplificar, né? Mas hoje, muitos utilizam como artifício para falar que está cobrando uma coisa e, na verdade, está cobrando a mais, né? Então, os juros compostos, então, é a única forma. Então, aqui, PV que multiplica 1 mais I, e ao invés de multiplicar, é elevado a N. Então, quando a gente fala em cálculos de potências e raízes, é porque a forma de juros compostos é o juro sobre juro. Então, o juro do período seguinte incide também, não apenas pelo principal, que é o 1, incide sobre o juro também. E potências. Então, quem tem uma boa calculadora e domina cálculos de potências, né? Então, para ir é potência, e para voltar da igualdade para cá é a operação inversa, é raiz. Então, potências e raiz é a mesma coisa, né? Então, elevar a 2, você eleva a 2. Achar raiz quadrada, você eleva a 1/2. Elevar a 3, é só potência de 3. Achar raiz cúbica é uma potência de 1/3. 1/4 é raiz quarta, 1/5. Então, quem lembrou isso que nós aprendemos lá no ensino básico, tem mais facilidade, né? E aí tem um monte... E essa aqui que a gente vai ver um pouquinho agora, essa última à direita, amortização é a tabela Price. Olha que forma cabeluda, pessoal. Acho que a maioria de vocês já viu, né? Então, o valor presente,
é igual ao PMT, que é o pagamento, quem tem as teclas, a calculadora financeira tem essas teclas, né? Que multiplica aí em cima 1 mais i elevado a n menos 1, e no denominador 1 mais i elevado a n vezes o i. Então, por exemplo, como que você calcula a taxa? A taxa é o i, né? É impossível, matematicamente é impossível. Né? Uma vez eu dei um curso de matemática financeira, uns 25 anos atrás, para professores de matemática, eram professores do ensino básico que queriam prestar concurso, e não tinha matéria de matemática financeira, né? Aí, quando nós chegamos nesse tipo de fórmula, não, professor, espera um pouquinho, eu vou deduzir. Fica o dia inteiro, né? Você deixa lá, né? Então, não tem, é impossível isolar algebricamente. Então, talvez seja por isso que eu contei aquela história, acho que na primeira aula, que é o Markowitz, que desenvolveu toda a teoria de finanças, portfólio, de risco, né? Ele foi reprovado na tese, porque não tinha instrumentos, né, calculadoras para operacionalizar os cálculos, né? Então, hoje nós sabemos e todo mundo trabalha com isso, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, é só comentar. Mas o objetivo da aula é só mostrar isso para saber que existe, e quando vocês estiverem desenvolvendo um projeto, principalmente na prática, vocês vão saber interpretar, olha, aqui eu não sei fazer a conta, mas eu sei que tem alguma coisa aqui. Né? E é claro, se precisar, contrata alguém ou aprende rapidinho. Tá? E o que nós vamos fazer agora, pessoal, eu vou pegar uma planilha Excel, vocês não precisam, essa planilha está disponível lá na plataforma. Se alguém quiser pegar e acompanhar, pode, tem até a solução já. Mas o que a gente vai ver um pouquinho de amortização de dívidas. Isso aqui é interessante para poder entender bem o projeto. O projeto, você vai fazer um investimento, vai captar uma dívida. Então, qual é o segredo do sucesso? É você administrar bem essa dívida, né? Então, é bom saber, e aqui eu coloquei os principais sistemas de amortização que a maioria conhece, ou já financiou um imóvel, o SAC, o francês, SPA, o misto. Vocês vão ver que o misto, pessoal, nada mais do que o SAC mais o SFA, soma e divide por 2, né? E o Price, vocês vão entender a diferença do Price para o sistema francês. Quem inventou o sistema francês foi o Richard Price. Então, mas tem os dois modelos, não sei por que ele divulgou os dois, e as instituições financeiras, elas acabam divulgando os dois, né? Aqui tem um macetezinho. Um cobra mais que o outro, tá? Vocês vão... tem até uma pergunta no quiz, mais para forçar para vocês não esquecerem. Então, você vai financiar, quanto custa? 1% ao mês, tá bom. Por um é 1%, por outro é mais. A taxa nominal é 1, mas a taxa efetiva, o custo verdadeiro é maior. Quem sabe a diferença, ou se não, vocês ficam curiosos para daqui a pouquinho entender. Então, eu vou lá pegar minha planilha. Acho que a minha tela continua compartilhada, né? Alguém me confirma se vocês estão vendo aí a planilha? A planilha, sim. Beleza. Então, já está disponibilizada essa planilha. Se vocês clicarem aqui na aba solução, tem a solução. Mas aqui eu só vou responder, ver rapidinho. Como a gente não tem lousa aqui, né? Então, olha aqui, ó. Considera um exercício simples. Considerando-se um empréstimo de 100 mil. A ser pago em 4 meses. Eu coloquei 4 meses porque é didático, né? Para não... geralmente, quando a gente fazia na mão, fazia os alunos calcularem na mão, não é nem para demorar, é para gravar mesmo, né? A taxa de... Olha, eu nem peguei 12 redondo, eu peguei 12,6825. Aí vocês vão entender qual é a diferença do Price e do francês, né? Um cobra 12,68, o outro cobra 12. Então, vocês vão ver essa sacanagemzinha que, a longo prazo, dá uma diferença grande nas prestações e no dinheiro, no fluxo de caixa do projeto, né? Então, com base nesse empréstimo,
simule os planos de pagamentos de acordo com os diversos sistemas. E são os sistemas que a gente vai ver aí cada um deles. Tá bom? Então, vamos ver com vocês aqui, ó. Saldo devedor. Nós vamos emprestar 100 mil. 1, 2, 3. Emprestou 100 mil. Tá? Então, esse é saldo devedor. A prestação, eu vou pôr a fórmula aqui, é a soma dos juros mais amortização. Tá? E se é um sistema de amortização constante, como o próprio nome fala, amortização é sinônimo de principal. Então, é só pegar o principal, 100, 1, 2, 3, e divide pelo número de parcelas, que no caso aqui são 4. Tá? Então, aqui, ó, 25 mil. Vou copiar para baixo, tá bom? Então, olha que interessante. O sistema de amortização constante significa que a parcela do principal é constante. Vocês vão ver que a prestação não é constante. Mas o principal, que a gente chama de amortização, é constante. Tá bom? E aqui, ó, eu coloquei do lado, tá escrito aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Dicas, primeira dica aqui. Os juros sempre incidem sobre o saldo devedor. Então, essa é a regra do juros simples. Eu já vi contratos que o banco sempre cobra sobre o principal lá atrás. Falou, pô, mas no meio do ano do empréstimo você já amortizou metade, então você só está devendo metade. Então, o justo é cobrar o juro combinado sobre a metade. Mas aí o banco, por sacanagem, eu falei banco é um exemplo, né? E continuava cobrando lá atrás, né? Hoje não tem tantos cálculos grosseiros, né? Segundo, as taxas de juros devem estar sempre na mesma unidade de tempo do período de pagamento. Então, é comum você vai fazer um empréstimo, ele te dá em taxa anual. Só que como você vai pagar em taxa mensal, você tem que converter, então, de mês para ano. Então, numa conta, na mesma forma, tem que estar tudo na mesma unidade de tempo. Então, se é mês, a taxa é mês. Se é ano, a taxa é ano, e assim sucessivamente. A terceira dica. Quando se fala em capitalização, capitalização é o comportamento do valor do dinheiro no tempo. Mas tem capitalização a juros simples e na linha de baixo composto. Quando fala em juros simples, eles usam aqui taxas proporcionais. Quando fala taxa proporcional, está escrito no contrato, é sinônimo de juros simples. Então, quando faz isso, é uma sacanagem. Tem um amigo que fala que matemática financeira é tempo, taxa e sacanagem. A taxa efetiva fica maior. É por isso que eu coloquei ali, vocês vão entender, 12,68 aqui, né? Porque o 12 nominal vira 12,68. Né? Então, e você não percebe que está acontecendo isso. A quarta, capitalização de juros compostos, isso é o correto. Então, a taxa equivalente é sinônimo de taxa de juros compostos, é sinônimo de taxa efetiva, e a proporcionais de juros simples. Então, quando é equivalente, a taxa efetiva é igual à nominal, então são verdadeiros. E a última dica é que quanto mais amortizar o principal, menor fica o saldo devedor e menores os juros. Tem um banco aí fazendo uma propaganda na televisão, não que você pode pular, se ficar 2 meses, está com situação financeira, você pula. Mas é sacanagem isso aí. Quer dizer, não sei, né? Não tive um exemplo, cara. Mas se você não paga a prestação, o que é? O saldo devedor, ao invés de diminuir, ele aumenta, porque o juro que você ia pagar naquela prestação, além de não amortizar, aumenta os juros de um mês. Né? Ou seja, o banco está ganhando mais do que nas outras transações ali. Então, precisaria ver se isso que essa propaganda tem, se ele deduz o saldo e dá um presente, não precisa pagar mais, ou se ele incorpora o saldo devedor. Tá bom? Quem levantou a mão pode, vocês têm todo o direito, pessoal, pode perguntar. Essas brincadeirinhas estão sempre embutidas no valor final do contrato, né? Eu estou imaginando que essa propaganda que você falou do banco aí, o contrato deva dizer que o cara só tem a obrigação de pagar 10 parcelas por ano. Se for isso, mas aí desde que não incorpore no saldo devedor, né? Senão... Sim, mas aí ele deve distribuir os juros proporcionais ao tempo que o cara vai levar para como que eu chamo isso? Para quitar o contrato, não é isso? É verdade, você tem razão. Uma vez nós fizemos um grupo lá na USP com os alunos, tinha um outro banco lá que dava cartão de crédito para todo mundo. E aí chegava na hora do cartão e falava, não, paga só 20%, o resto você paga... Aí o que acontecia?
ia para o saldo devedor, e o saldo devedor de cartão de crédito é 10% ao mês. Isso aí é um roubo. Né? Aí os alunos foram reclamar, aí eu fui junto com eles, né? Eu fui representando, falei, é o seguinte, se você não tomar nenhuma iniciativa, nós vamos ligar lá no Banco Central, lá que tem um fiscal para cada banco, né? Aí ele tornou tudo, mas assim, são coisas que se usavam há 30 anos nas instituições financeiras e não justifica mais. O ideal, por isso quando vocês vão fazer um projeto, eu estou brincando, mas vocês vão fazer um projeto, um project finance, e entra governo, tem que ser justo e transparente, né? Tem que dar uma taxa de retorno que cubra todos os riscos, inclusive, né? Mas tem que ser justo, não pode ter essas... Isso aí pertence ao século passado. Então, voltando aqui, pessoal, então já tem as dicas, né? Então, aqui, ó, 100 mil. O constante é porque é constante principal. Agora, vamos calcular os juros. O juro da... Aliás, aqui, né? Aqui embaixo. No tempo zero, você não paga a prestação, só um. Então, o juro é o saldo devedor que você tinha no começo do mês ou no final do mês anterior, vezes a taxa efetiva. Então, qual é a taxa efetiva? Quando eu falei que a taxa é 12,6825, quem não lembra como que faz? É 1 mais I, que é 1,12,6825. Quem não lembra, depois com o tempo rever, né? Então, a taxa anual eu elevo a 1/12avos, né? Menos 1. Então, ó, olha aqui, ó. Aquele 12,68 lá que eu coloquei de propósito, na verdade, é 1%, tá bom? É 1%. Porque 1% ao mês corresponde a 12,68. Então, a taxa efetiva é 12. Então, como que eu calculo o juro? Eu pego aqui o saldo devedor, né, e multiplica pela taxa efetiva. Vou fixar aqui. Então, aqui, ó, no primeiro mês tenho 1.000. Aí, qual é o valor da prestação? É só somar aqui esses dois. Aí eu vou pagar 26. Tá bom? Vamos para o segundo mês aqui. Qual é o saldo devedor aqui no final do primeiro mês? É o que você tinha, menos quanto? Menos só o principal, ó. Só o principal, porque os juros você já pagou, certo? Os juros do mês você já pagou na primeira prestação. Então, o saldo devedor no segundo mês, né, no segundo período, é 75, que é o saldo devedor inicial, menos o quanto você pagou na primeira prestação. Aí eu vou calcular aqui tudo, eu vou copiar aqui para baixo tudo, né? Se é que eu fiz a fórmula certa, né? Aqui, ó, a vantagem do Excel é isso, né? Tá bom? Então, tá aqui, ó, pessoal. Olha a prestação. A primeira prestação é 26 mil, a segunda é 25.750, a terceira é 25.500 e a última é 25.250. Você vê que a prestação é decrescente, mas a amortização é constante. Então, aí vocês lembrarem, entenderam bem o que é SAC, é sistema de amortização constante. Agora, a prestação e os juros são decrescentes. Tá? Então, esse é o sistema de amortização constante, vocês não vão esquecer nunca mais. Tá bom? Vamos aqui para o segundo. Aqui. Então, o constante já foi, né? Agora vamos aqui o sistema de amortização francês. A taxa efetiva, pessoal, o francês precisa daquela fórmula louca lá, né? Vou até pegar a prestação aqui. 25.628,11. Eu vou copiar aqui. Vou colocar como valor, né? Então, vamos lá aqui, ó. O sistema de amortização francês, quem inventou foi o Richard Price, e a taxa efetiva aqui é sempre 1%. 1% aqui. Tá? E aí nós temos que usar aquela fórmula que eu mostrei para vocês, que tem o I no numerador, no denominador, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, aqui, né? Vocês estão vendo aqui a fórmula, aqui, ó, tabela Price? É a mesma fórmula do sistema francês. Então, é essa fórmula. Então, ó, PV é o 100 mil, aqui a prestação, que é o X da questão,
1 mais I, o I é 1%, o N é 4%, aí você resolve tudo isso aqui, né? E aí chega nessa prestação aqui, tá? Então, a prestação é constante, eu vou até copiar aqui, ó. A prestação é constante. Agora, vamos ver o que acontece com o resto. Então, vamos lá, 100 mil, eu emprestei 100 mil reais, né? Quanto foi quanto foi de juros no primeiro mês? É aqui que multiplica 1%. Então, no primeiro mês, teve 1.000 de juros. Tá? Então, por diferença, é só você pegar aqui, ó, quanto você vai pagar de prestação e de juros. Então, aqui, ó, você amortizou 24.628. Tá bom? 24.628. Agora, vamos para o saldo devedor. Você devia 100 mil e amortizou esses quebrados aqui, 24 quebrados, você viu que o saldo devedor é 75.372. Olha no método anterior, era redondo, né? Aqui é quebradinho aqui, tá? Aí, ó, vamos copiar para baixo para ele seguir o mesmo resultado, né? Então, olha aqui, a prestação é sempre constante, né? Só que aí, ó, o que acontece com a amortização? A amortização é crescente, ó, 24.600, aí na segunda você amortiza 24.800, aí 25 e 100, 25. Então, a amortização é constante e o juro é decrescente. Então, o cara que inventou essa fórmula é matemática, né? Falou, olha, eu quero um sistema que a prestação fica constante, a amortização fica crescente e o juro fica decrescente. E somando tudo, tem que dar a taxa efetiva. Aí ele bolou aquela fórmula lá, tá bom? Então, a tabela price é para chegar numa prestação constante. Tá? E o saldo no final do contrato, ó, é 0 aqui no final e 0 aqui no final, pagou a prestação. Tá? E o misto, pessoal, é uma brincadeira, né? O misto é uma salada mista. O misto é assim, ó, você pega a prestação pelo saque, mais a prestação pelo francês, soma e divide por 2. É isso mesmo. Tá bom? Soma e divide por 2 aqui. Tá? E o resto, eu acho que é a mesma coisa. Será que se eu copiar a fórmula aqui? Deve dar, né? Vamos ver aqui. E qual que é a taxa de juros, né? Aqui, se eu pegar simplesmente aqui e fazer a média, ó, aqui, ó, eu peguei, somei e dividi, né? Eu faço a mesma coisa aqui, ó. Aí, ó, é a mesma coisa. Então, aqui nem precisa fazer a conta. Eu peguei aqui, ó, a prestação do francês, mais a prestação do saque, somei e dividi por 2, ó, 25. Aqui os juros, eu peguei os juros aqui, somei, ó, o juro de 1.000, mais o juro de 1.000, somei, dividiu por 2. Então, o misto é a média mesmo, né? Então, deu aqui. Então, vamos analisar, ó, todos eles chegam no final, pagou a dívida, tá 0. Então, olha o que acontece com a amortização. Ela é um pouquinho crescente, os juros é um pouquinho decrescente, né? E a prestação é um pouquinho decrescente. Então, é um misto, né, do francês com o saque, tá bom? Agora, se você perguntar qual é a taxa efetiva, eu vou até copiar aqui, né? A taxa efetiva é sempre a mesma, tá bom? Se eu falar aqui, ó, por exemplo, ó, vamos somar aqui, ó, vamos somar aqui. Isso aqui é uma pergunta boa. Ó, no saque, você pagou 102.500. No francês, você pagou 102.512, ó, pagou um pouquinho mais de juros. E no misto, vai ser a metade, né? 102.506. Então, se você perguntar assim, nominalmente, quem está pagando mais? É o 102.512, é o francês. Mas, assim, nominalmente, porque efetivamente, em termos reais, em valor, em dinheiro no tempo, esses 3 valores são equivalentes. Ou seja, se você trazer o valor no tempo para valor presente, vai ser sempre a mesma coisa. Tá bom? Então, isso é importante saber também. Você tem lá 100 mil hoje, é diferente de 100 mil daqui a um ano. Não é nem questão de inflação só.
mas é a questão do custo de oportunidade, que é o valor do dinheiro no tempo. Tá bom? O sistema Price, pessoal, o sistema Price, ele faz assim, ó, a única diferença é assim, ó, você pega o 12% o sistema francês. Aqui eu cheguei no 1%, tá bom? E o sistema aqui é 12, 68, 25. Entre 12, 68 e 25. Porcentagem. E eu, em vez de achar raiz quarta, eu divido por 4. Perdão. Achar raiz 12, o ano tem 12 meses, né? Eu divido por 12. Então, olha o que acontece aqui. Toda vez que você tiver um empréstimo pelo sistema Price de amortização, ou às vezes é só Price, vamos fazer financiamento pelo Price, modelo Price. Então, quando ele fala 1% ao mês, na verdade, é 1,0569, tá bom? Então, você pensa que está pagando 1, mas ele está te cobrando 1,569. E o resto é igual. Eu vou até copiar aqui, tá bom? Isso aqui, né? Tá? Deixa eu copiar o de cima aqui, né? Vocês não estão entendendo nada aí, né? Tá? Então, aqui, ó, por enquanto é o que está dando mais, ó. O outro deu 512 pelo francês, pelo Price, você está pagando 102, 642, né? Isso nesse exemplo pequeno aqui, né? A mais. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Não esqueça de assinar aqui. Então, para a gente encerrar aqui, pessoal, nós vamos aqui, ó, esse por último aqui, ó, invente um sistema. Tá? Vamos chamar esse sistema de amortização. Quem que poderia ajudar? A Selma, né? Posso usar seu nome, Selma? Sei que está aparecendo aí na tela. Posso? A Selma está ouvindo? Então, mas nós estamos... Obrigado. Então, permissão para usar seu nome, tá bom? Pode. Então, aqui, ó, esse mesmo empréstimo, tá bom? A taxa efetiva aqui é sempre 1%, então, vamos fazer aqui em sua homenagem. Vamos Só não inventar... deixa ela endividada no final, viu, professor? Não, ela... Então, vou inventar um sistema aqui no seu nome, por exemplo. Você viu que no primeiro aqui, o principal é constante, aqui é crescente, aqui é crescente, decrescente, você que inventa. Então, vamos inventar aqui, ó. No primeiro mês, você quer pagar quanto? Fala um valor aí, chuta. 20. 20 mil. E no segundo? Tem que pagar os 100. Tem que pagar o 100, né? É. Pode ser 20. 20 também. Não diferente do outro, só para não Pode ser confundir. 18. 18. Uhum. Vamos pular isso aqui, que nem aquele banco está fazendo lá? Vamos pular aqui? Vamos por 0 aqui? Tá, e vamos por aqui, né? E vamos por 0 aqui também? Vamos pular aqui? Tá. E aí, quanto que falta aqui? Você tem que pagar os 100 mil, que é o principal, né? Então, falta quanto? Uns 42? Não. Peraí. Não. 40... 62. 62. Obrigado, Edu. E aí, somando, deu 100 mil, né? Vamos só para checar aqui. 100 mil. Tá bom. Agora, vamos colocar. E agora, qual que é a regra do juro? O juro, por isso que eu acho que esse banco está fazendo uma propaganda meio enganosa, porque ele teria que mudar o sistema, né? O juro é assim, esse é o saldo devedor
pela taxa de juros. Então, aqui é o primeiro. Então, a primeira prestação é 21. Aí, você pega aqui o saldo devedor, é os 100 mil menos o que você amortizou, né? E assim sucessivamente, né? E aí, o juro, vamos somar tudo para ver o que vai dar aqui. Aqui é zero também, né? Então, é isso aí, ó. Tá? Então, o sistema Selma é assim, ó, vai dar um balão aqui, ó, né? Vai dar um balão, são prestações de diferentes valores, né? Só que muda a parcela de juros. E você vê que como aumenta o juro, ó, o juro no último lá deu 200, aqui deu 600. Então, assim, é besteira. Tem gente que fazia empréstimo. Por que a Caixa Econômica, no começo, que era direto, o empréstimo habitacional, o sistema quebrou, né? O BNH antigo. É porque o pessoal negociava tanto e incorporava o saldo devedor. Quando chegava no final da dívida, você devia 2 imóveis. Por quê? Porque ele fez tanta amarração, não pode subir, mas aumenta o saldo devedor. Hoje, os contratos têm um seguro para isso e tem uma cláusula. O saldo devedor você refinancia. Então, se você mudar muito o contrato durante, sei lá, os 20, 30 anos, e chegar no final tiver uma dívida grande, você financia a dívida, né? Que é justo, né? O que é injusto é o seguinte: o financiamento ele vai garantir para o banco uma taxa de 1% efetiva até os 30 anos. Agora, você vê a economia. A economia tem mês que você ganha mais de 1%, tem mês que você perde, né? Então, você está garantindo um ganho fixo para sempre para ele. Então, isso que é uma sacanagemzinha. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, desculpe aqui fazer cálculo junto, né? Mas esse conceito é importante. E o segredo de um projeto, quando você estiver envolvendo com dinheiro de muita gente, eu acho que no mínimo, ter muita responsabilidade, muita transparência. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo essa planilha também, tá bom? E vamos dar continuidade aqui. Se você puder, será ótimo. Tá. Então, aqui, a gente viu, né, até agora, né, a gente viu aqui os principais sistemas de amortização, tá? E é claro que colocamos de uma forma simples, né? Mas pode ser em dólar, porque daí tem a variação cambial, né? Pode ter reajuste, em vez de ter reajuste mensal, vai ter reajuste anual, trimestral, aí se é cumulativo ou não, se é IGP, você vê como o IGP estourou nessa pandemia, né? Também ele estava atrelado ao dólar e a commodities, principalmente. E tinha muitos negócios que não tinha nada a ver com dólar, né? Então, nada mais justo do que sentar como se fosse uma licitação, né? E renegociar. Então, você vê que tão importante quanto a olhar os aspectos operacionais da obra, licenciamento ambiental, etc., etc., é muito importante você acompanhar um resultado econômico, tá bom? Então, para a gente dar continuidade aqui, vocês vão discutir isso na reunião de grupo hoje, né? Que não é o caso ainda. E como que vocês, como que estão os projetos de infraestrutura, né? Então, é só um questionamento para vocês brincarem, né? Se a gente tivesse mais tempo, vocês vão fazer em grupo, mas vamos aqui escolher aqui já uma razão social, né? Do projeto. Todo mundo vai fazer aí, sei lá, uma PPP, um Project Finance, um Blended Finance. O ideal era imaginar assim, vamos abrir aquela tal de sociedade com um propósito específico, né? Aí é uma empresa individual, né? O governo pode participar, várias empresas podem participar, a sociedade civil pode participar, né? Nome fantasia, o ideal já é pensar no nome fantasia, né? Quando eu descobri o nome fantasia de Valita, que eu conheci o sobrinho do seu Valdemar e da dona Marilita. Eu falei, não acredito, é verdade? É verdade. Então, você vê como que o nome fantasia. Então, já vão pensando nisso, e tem muitos projetos aí de energia eólica, né? A Transgran, né? Trem de grande velocidade. Então, você poderia pensar no nome fantasia. A duração, tem um projeto aí da ferrovia, aí, 69 anos, né? 9 anos para fazer, 60 para
para operar, né? Não esquece da depreciação, que embora não gera desembolso, mas é uma despesa, porque a depreciação não vai gerar desembolso agora, mas quando o imobilizado quebrar, o prédio quebrar, a máquina desgastar, você tem o dinheiro no caixa para repor, né? Qual é a missão? Então, tem a ver com o propósito, né, daquele projeto. E você vê que estão resgatando, quando você fala contrato social de uma empresa, por isso que chama social, porque ele não é só ganhar dinheiro, é claro que ganhar dinheiro não é nem objetivo, é obrigação. Daí a gente fala lá para os alunos, o gestor tem que, a obrigação dele é gerar o retorno mínimo desejado para os acionistas. Então, não é meta, é obrigação. Agora, o contrato social, o projeto para dar continuidade naturalmente, ele tem que gerar benefícios para a sociedade, para o meio ambiente, né? O ramo de atividades, vocês vão lá, se é transporte, energia, saneamento, capital próprio, capital de terceiro, acho que vocês já estão pensando, né? A maioria aí, pelo que eu vi, já entendeu o conceito de alavancagem, né? Que bom, né? A forma jurídica deve ser a SPE, Sociedade com Propósito Específico, né? Quais são os pontos fortes e fracos? E convidar vocês já para pensar nesses 6 capitais. Na verdade, vocês já pensavam, né? Mas talvez aqui já tem, pelo menos, está estruturado. Não precisa ser os 6, pode ser os 3 principais, né? Ou tem gente que descobre o 7º, 8º, o 9º, não tem importância. Mas, de uma forma, você vai avaliar aspectos financeiros e não financeiros, tá? Como que a gente... Vocês estão aí, pessoal? Sim. Obrigado. Firmes e fortes, professor. Obrigado. Então, vamos lá. Composição do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o segredo para fazer conta, tá bom? E vocês vão pensar no fluxo de caixa, não precisa ser assim, bonitinho, né? No projeto de vocês. E também não precisa, pode chutar valores, que o objetivo aqui não é avaliar a eficiência, mas o modelo tem que estar como se realmente fosse um projeto real, né? Então, vocês vão fazer aqui um quadrinho e elaborar o fluxo de caixa. Então, aqui você pode montar aqui o período, né? Eu chutei 5 para facilitar, né? Mas podia ser 69. Investimento inicial, aqui é o total de investimento, sei lá, 500 milhões de dólares. E aí você põe uma coluna para as receitas, para as despesas, para outros, pode abrir aqui no nível que vocês quiserem. E a última coluna é a somatória. Então, você soma todas as colunas, então aqui, ó, 1.900.000 negativo, 500, 600, 700, 800. Tá bom? Então, vocês vão estimar uns valores aí, mais ou menos, tá bom? E é claro que vocês não vão mostrar um projeto deficitário, né? Que vale menos do que custa. Por favor, mesmo que vocês não tenham trabalhado adequadamente os números, mas, assim, o ideal é mostrar resultado positivo, né? Agora, como que orça esses valores, pessoal, para o futuro? Olha, é difícil, né? A dica aqui é você usar uma árvore de decisão. Então, sei lá, se é para receita, se é para valor de ticket, de ingresso, de pedágio, de sei lá o quê, né? Aí você pega as informações que vocês têm, né? Que você vai investir, vai gastar, e põe a árvore, abre uma espinha de peixe, né? Investimento bem-sucedido ou fracassa. Então, assim, qual é a chance de ser bem-sucedido? Sei lá, 70. E as chances de não ser bem-sucedido, 30. Né? Aí você já põe os valores aqui, você pondera o valor esperado e a ponderação dos dois aqui. E aí você faz isso para todos esses valores aqui que achar necessário. É claro que pequeno você faz uma média de um histórico, uma comparação, né? Mas os grandes você vai nessa daqui, vai acertar? Não sei, né? Mas pelo menos você mostrou de forma metodológica os níveis de risco para apurar o fluxo de caixa, tá bom? Então, aqui você tem os valores do fluxo de caixa. Então, essa árvore de decisão, você coloca os níveis de probabilidade, é uma forma muito legal, visível, né? Não precisa fazer isso nesse projeto de vocês para demonstrar, né? Mas, na prática, você tem os valores esperados dos fluxos de caixa já com níveis de risco. Então, você já depurou. E a regra é sempre assim, receita. Se você tem dúvida de uma receita, diminui, não conta. Tá? Eu vou ter uma receita de 1.000 ou de 900? Se eu estou em dúvida, considero 900, ou seja, conservador. E uma despesa, eu vou gastar 100 ou 110? Não sei, então põe 110. Tá? Esse é o princípio do conservadorismo. Tá? E aí, ó, vamos voltar lá. Aqui, ó, fluxo de caixa, menos 1.900, 500, 600, 700, 800, 900.
Então, aí vocês colocam aqui um diagrama de fluxo de caixa, que é o objetivo da aula de hoje, né? Por isso que chama diagrama. Ó, flechinha para baixo, todo mundo que sabe, é saída de dinheiro. Flechinha para cima, entrada de dinheiro. Isso vocês já aprenderam, né? Então, se você somar tudo aqui, quanto que dá aqui? 500 mais 600 dá... Quanto que dá somando tudo aqui? Vamos ver se alguém aqui... acho que dá 3.500, é isso? 1.100, 1.800, 2.600, 3.500. Tá? Se você somar tudo aqui, então esse projeto vai entrar R$ 3.500. E quanto você gastou no início? 1.900. Você vê que aqui eu coloquei um investimento no início, mas pode ter outros aqui, né? Perdão. Pode ter outros aqui, olha, eu faço uma parte de investimento, faço outra, né? Então, nominalmente, esse projeto é viável, porque ó, vai entrar 3.500 de dinheiro e vai sair 1.900 de dinheiro. Só que o valor do dinheiro no tempo, não só aspecto de inflação, a dica aqui é para você colocar tudo a valor presente, os valores, né? Deixa numa época no tempo zero, por exemplo. E você tem que descontar esses fluxos de caixa para calcular o valor presente. E qual é a taxa que vocês utilizam? É a TMA. Quem sabe o que é TMA? Quem lembra o que é TMA? Vocês estão aí? Eu não lembro, professor. Ah, tá, obrigado. É a taxa mínima de atratividade. Então, se você pegar um livro de análise de projeto, é a taxa mínima de atratividade. E como que você acha essa taxa? É o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É o quanto que eu pagaria para deixar de pegar a segunda melhor opção. Então, se eu vou investir nesse projeto, o que eu poderia fazer no dinheiro? Eu poderia deixar no mercado e ganhar 10%. Tá? Então, qual é a TMA? É o 10% que eu vou deixar. Então, isso é o que os livros de finanças fazem. Agora, juntando tudo, pessoal, isso aqui é análise de projeto finanças, né? Olha em vermelho aqui, ó. Em vermelho, tá? Esse 1.900, ele é um investimento. Lá no balanço, ele é o ativo, tá bom? Vocês vão ver. Então, é legal ter essa visão contábil e financeira. O 1.900 é o ativo, ó, do lado esquerdo, lá é o total de investimento operacional. Esses fluxos de caixa positivos são os lucros. Eu coloquei aqui no NOPLAT, que é aquele lucro operacional que a gente viu. Quem não lembra, depois vê na aula. Mas é o lucro, né? O que é a receita? A DRE. Receita menos imposto, menos custo, menos despesa, dá o lucro líquido. Então, aqui é o lucro, né? É a DRE. É a DRE. E a taxa mínima de atratividade? Se vocês entenderam, é o WACC. Vocês já comentaram, alguns na aula passada. Eu vi o professor já comentando lá na outra disciplina, o AC, né? O WACC. E todo mundo tem essa linguagem. Então, qualquer gestor... ele fala assim, olha, qual a sua meta? Eu tenho que atingir um WACC, um custo capital, né, de 15. Tá? Então, olha só como o diagrama de fluxo de caixa vai servir para análise de viabilidade econômica, mas, assim, dá para você depois fazer a visão contábil. Então, vamos lá. É o que eu trouxe aqui, tá bom? É rapidinho. Então, aqui é o mesmo, né, o fluxo de caixa. Então, olha aqui, ó, esse 1.900, ele é o ativo, tá bom? Ó, investimento aqui, sei lá, é ativo fixo, pode ser capital de giro, ó, 1.900. E agora, a contabilidade acontece que tem dois lados, é uma moeda de dois lados, é a aplicação e a origem, né? Aqui é o de fato e aqui é um fantasminha, né? Abstrato esse lado. Então, ó, bateu, ativo com passivo, bateu. Isso aqui em T0, tá? E em T5, a gente poderia fazer um balanço em T0, fizemos T1, T2, T3, T4, vamos fazer um em T5? O T5 é esse aqui, ó, pessoal. O T5. Então, quanto que eu teria? Ó, o caixa, 3.500, somando aqui, dá 5.400, e eu esqueci de colocar a depreciação. O capital, que era 1.900, então, esse 3.500 que entrou no caixa, ele entra como um lucro aqui. Ó. Então, por enquanto, 5.400. Só faltou a depreciação. Tá? Aí, vamos agora rever as principais ferramentas de matemática financeira. Essa aqui é a mais famosa, é a TIR. Alguém de vocês até comentou, professora, essa é a TIR, né, o ROI,
Que é TIR, exatamente, o ROI é o significado da TIR. E não é o caso aqui calcular, mas se a gente pegasse aqui o diagrama de fluxo de caixa, a TIR é a taxa com que faz descontar todos os fluxos intermediários e traz para cá e é igual ao investimento inicial. Então, qual é a taxa que você, descontando todos os fluxos de caixa, ó, tira aqui, tira, ó, tira elevado a 1 porque está daqui a um ano, tira elevado a 2, 1 mais I, né? É porque está no segundo ano, ó, terceiro, quarto, quinto ano. E aí, como que faz isso? Se você quiser, põe no Excel, começa a chutar. 10, não deu? 50, foi muito. Vai baixando. Aí dá 1, 21 e 84. Então, a TIR é 21 e 84. Tá bom? Qual que é a taxa mínima de atratividade? É 15. E a TIR é 21, quase 22. Aceita ou não esse projeto? Aceita. Obrigado. Aceita. Obrigado. Então, é isso que vocês vão fazer na demonstração, no nosso projeto. Olha a TIR, ou ROI, né? Olha que TIR maravilhosa, né? Então, é como se vocês estivessem fazendo um roadshow aí para vender o projeto, para o pessoal abrir capital, né? Emitir títulos verdes, né? Tá. Então, esse é a TIR. O segundo, pessoal, é o valor presente líquido. Valor presente líquido. O valor presente líquido é parecido, usa as mesmas bases da TIR. Então, você tem aqui os fluxos de caixa, né? 500, 600, 700. Você tem que pegar a taxa de desconto, né? E trazer a valor presente. Então, você pega todos esses valores, traz a valor presente, é o positivo. E aí, você tem 1.900 que é negativo, e aí aqui deu aqui, ó, R$353 de lucro, ou seja, você trouxe a valor presente. Então, quando você traz a valor presente a 15, significa o quê? Que você distribuiu dividendos de 15. Você já pagou 15 dividendos. Então, quando você divide por 1,15, você já pagou os dividendos para todo mundo, e ainda assim, sobrou 353, tá? Então, aceita ou não esse projeto? Por favor, respondam. Aceita. Aceita. E qual que é a regra que está nos livros para aceitar com base nesse método? O valor presente líquido tem que ser maior ou igual a... Quem lembra? Para aceitar um projeto, o VPL tem que ser maior ou igual a quanto? A zero. A zero, perfeito. Então, os alunos lá também de graduação entendem fácil, já leram o livro, né? Aí eu pergunto para eles, e se desse exatamente zero aqui, aceita ou não? Né? Aí o pessoal fica em dúvida. É claro que tem que aceitar também. Aceita. Por quê? Quando dá zero, não significa que deu prejuízo, é que deu um lucro suficiente para remunerar os 15% de dividendos para todo mundo. Pagou as despesas financeiras, pagou os impostos, pagou tudo, né? Não vai sobrar nada na empresa. Ela não diminui, mas o zero, assim, teoricamente, é claro que quanto maior, melhor. Esse é o VPL. E o terceiro método, que é bastante conhecido, é o payback, né? O payback é simples, ó. Você vê que, somando aqui os fluxos de cima, 500, 600, 700, 800, 900, dá 3,5, né? E aí, menos 1.900 daria lucro, né? Só que uma coisa é assim, às vezes, você atinge o payback lá no final do projeto, aí é tarde. Por exemplo, você vai lançar uma revista. Se não pegar nos primeiros anos, você acha que vai pegar daqui a 10 anos? Não. Você vai abrir um restaurante. Se não pegar no primeiro mês, os primeiros... então, tem certos projetos que o tempo é importante. Ou seja, quando vai haver o payback, a recuperação? Aí é simples. Você vai somando aqui, ó. Você investiu 1.900, né? Aí, ó, no primeiro ano, você investiu 1.900, deu um lucro de quanto? De 500. De 500. Aí você perguntar para o fazendeiro mineiro, ele falou, quanto deu de lucro? Não, eu estou em 1.400 de prejuízo ainda, porque ele investiu 1.900. Aí no segundo, 1.400 menos 600, ó, 800. Aí no terceiro, ó, 800, ó, falta 100 para pagar. Então, ó, mais um pouquinho, eu peguei 100 aqui desse outro período. Então, o payback é 1, 2, 3 anos e 3,1 anos. Então, o payback é isso, tá bom?
Então, o payback não é uma medida, o payback original, baseado em fluxo de caixa descontado, o pessoal mete o pau e tal. Eu gosto desse aqui mesmo, original, não precisa descontar nada. Por quê? Mas dá uma ideia de... se você usar o mesmo critério para comparar vários projetos, aí, de uma certa forma, você está sendo consistente. Então, eu não uso o payback como método principal para analisar investimento. Eu uso como método complementar. Tá bom? Então, você tem dois projetos que estão empatados com a TIR e o VPL, mas tem um que o payback está lá longe, esse eu já descarto. Tá bom? E é claro que vocês podem sofisticar, tem várias outras formas. Pode pegar o 15%, descontar, não tem importância, mas o que vai acontecer é que esse 3,1, ou ele vai um pouquinho para frente ou vai um pouquinho para trás. Mas aí é questão de preciosismo e usar o mesmo critério. Então, esse payback aqui é importante. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, nós já falamos de 3 métodos. O fluxo de caixa, a taxa interna de retorno, o VPL e o payback. Agora eu vou mostrar uma coisa que acho que tem lá, vai cair no quiz também, né? Não sei se vocês ouviram falar da TIR, Professor, da taxa interna de retorno. Fala. pessoal, não sei se o senhor está lembrando, são 16h05, ontem a esse horário a gente teve uma pausa. Tá. Tá. Eu acho que eu tenho mais... a gente podia fazer uma pausa, né? É bem lembrado, porque aqui vai mais uns 10 minutos. Vocês querem fazer uma pausa agora ou daqui a 10 minutos? Eu preferia agora, professor. Eu prefiro agora. Tá pesada a aula. Eu também prefiro. E é só cálculo, né? Então, pessoal, 16h25, mais ou menos, a gente retorna aqui, tá bom? Obrigado, Tá bom, obrigado por ter lembrado.